Obrigado, primeiramente, pelo convite de estar aqui nesse seleto grupo dos berianos, para a gente dialogar um pouco, também demonstrar, falar um pouquinho do testemunho que Deus faz e fez na minha vida, durante toda a minha trajetória. Agradeço o convite da organização. Rapidamente, eu me chamo Francis Ney Liberato, tem um site aqui onde toda semana estou publicando ali um texto, francisney.com.br. Também estou nas redes sociais, Instagram, Facebook e outros mais. É uma síntese do meu currículo que também já faz parte da minha história. Na realidade, eu nunca fui uma pessoa que gostasse de estudar. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de passear, de viajar, de não assistir aulas, de fazer outras coisas menos estudar. Coisa de criança, isso desde da infância. A minha família é adventista, eu nasci na igreja adventista, sou adventista de berço, e desde criança sempre frequentei a igreja, sempre participava das programações da igreja. Eu lembro que minha primeira função dentro da organização foi como responsável pela comunicação. Eu tinha aproximadamente uns 15 anos, me deram essa responsabilidade para divulgar, né, as programações da igreja. E foi muito bom, porque isso me desenvolveu bastante. Costumo dizer que a igreja, fora a parte espiritual, que nós cremos pela fé, fora isso, é um excelente lugar para desenvolver a oratória, a comunicação, o relacionamento interpessoal, a empatia, a tolerância, a liderança, o trabalho em equipe, dentre outras atividades. Então, porque muitas vezes tem pessoas que falam assim, olha, eu não quero ir na igreja, porque eu não simpatizo com o pastor A, pastor B, pessoas X, Y, Z. Eu falo o seguinte, vai na igreja por outras coisas, então. Porque depois o Espírito Santo faz o papel dele. Não adianta a gente ficar batendo de frente, tem pessoas que não querem no momento, mas pode ser que no futuro essas pessoas sejam grandes instrumentos nas mãos de Deus. Então, aqui, desde criança, sempre participei da igreja, minha família é da igreja. Durante a minha história, ali, como eu estava falando de estudar, né, nunca gostei de estudar, mas a gente vai passando, vai levando as coisas aqui, a gente tem uma expressão falando, vai levando na barriga, né? Ou seja, não estuda adequadamente e vai sendo aprovado na educação básica, na faculdade. Eu lembro que quando eu terminei a primeira faculdade, que foi de Ciências Contábeis, olhei para trás, não tinha lido nem sequer um livro. Olha que detalhe interessante. Eu não tinha lido nem um livro. Vou até interromper essa imagem aqui, para ficar mais fácil, depois eu volto a projetá-la. Só que, e agora? O que fazer? Quando eu olhei para trás, eu percebi que aos 13, 14 anos de idade, eu tinha perdido a minha mãe. E no ano anterior, à minha formatura de ciências contábeis, eu tinha perdido meu pai. E agora, o que fazer? Desistir, reclamar, ser mais um rebelde nesse mundo, ou, quem sabe, ressignificar a mente, com a ajuda de Deus, né, crendo na questão pela fé, e fazer algo também, né, porque muitas vezes nós precisamos fazer o nosso milagre, porque assim Deus vai abençoar esse milagre, vai potencializar esse milagre. E foi assim que eu consegui criar um mecanismo para traçar um futuro, porque até então eu terminei aquela faculdade levando as coisas de qualquer jeito, de forma relaxada. Eu não tinha sequer lido um livro, sempre passando de qualquer jeito. Nem na época que a gente estudava em literatura, era a Moreninha. Nem a Moreninha, nem o Moreninho, não li ninguém. A gente ia passando de ano. Só que nessas circunstâncias aí, como eu não tinha mais ninguém, tinha meus irmãos, né, os mais velhos, e também uma mais caçula, eu falei, a gente tem que se virar na vida. Então, com base nisso, eu fui fazer o meu milagre. Fui resolver estudar, um pouquinho atrasado, mas resolvi estudar. Então, foi decidir estudar para concursos públicos, né? Mesmo assim, trabalhando o dia todo, estudava na hora do almoço, estudava à noite, e ainda assim eu percebia que era difícil conseguir uma vaga, né? Porque a época também era difícil, cada concurso, cada prova tem
a sua situação, seus concorrentes, e isso muda, né? Não há um padrão a respeito disso. Mas chegou um belo dia que eu falei, olha, agora eu preciso estudar com mais vontade, com mais tempo, porque até então eu estudava, mas era pouco. Eu pegava ônibus de casa para o trabalho, em pé ou sentado, eu tinha meus resumos e ali eu ficava memorizando tudo, tanto para ir quanto para voltar. Mas ainda era insuficiente porque eu não conseguia ler todo o edital. Diante disso, tirei férias, e com base nessas férias, ao invés de viajar, primeiro que nem tinha aquelas condições para viajar, mas eu falei, vou estudar para concurso público. E estabeleci como meta, né, focar, né, já estudava, mas focar em um concurso público que na época era para analista contador, para executar trabalho de perito contador no Ministério Público Estadual, aqui em Mato Grosso. Então, resolvi estudar como metas, 12 horas por dia, 4 horas de manhã, 4 à tarde, 4 à noite. Pense comigo, para quem nunca estudou, isso é algo meio que absurdo, né? Seria um grande desafio. Mas é claro, Deus sempre ali abençoando, dando as ideias e ao mesmo tempo dando a disposição, a motivação para estudar. E resolvi encarar isso. Comecei a estudar, era o primeiro de manhã, à tarde, à noite. Foi o primeiro dia. No segundo dia, para levantar, já sentia dificuldade, porque o peso era grande. O cansaço mental não é algo que você vai ali fazer uma caminhada e resolve, né? O cansaço mental ele leva um tempo para se recuperar. Então, eu fui percorrendo o segundo dia com sacrifício, tem hora eu não aguentava mais estudar, eu pulava no quarto assim, gritava, lavava o rosto, ou seja, qualquer método é suficiente para dar um impacto na mente e eu não parar de estudar. Essa foi a proposta. No terceiro dia, quando tocou o despertador, eu pensava assim, né? Lembro como se fosse hoje. Não, deixa eu dormir mais um pouquinho, eu mereço. Uma sonequinha aqui, mais um soneca, aquela função soneca. Mas aí, ao mesmo tempo que tinha essa mensagem mental de autossabotagem, por outro lado, eu me agarrava na meta, né? De dizer, não, eu preciso estudar. Então, eu batia no rosto assim e pulava da cama. Acorda logo que eu tenho que se virar aqui, eu tenho que cumprir o meu pacto que eu fiz lá atrás. E foi indo. Com base nisso, foi o terceiro dia, quarto dia, sexta noite não estudava, sábado também não, domingo só 4 horas, geralmente pela manhã, e olhe lá, foram aí 4 semanas, foram que eu consegui estudar. Aliás, 20 dias no total, não chegou a 4 semanas, 3 semanas e pouquinho. Quando chegou a prova, fui fazer a prova, eu tenho um costume desde sempre, né, mesmo não sendo um aluno exemplar, mas toda vez que eu vou fazer uma prova, eu oro antes, né? Eu peço, Deus, me dê discernimento, com base naquilo que eu estudei. Se quiser mandar o milagre, pode mandar. Mas eu não faço como muitas pessoas que não estudam nada e quer o milagre, né? Então, fiz isso, né, como de costume, até escrevi isso no meu livro sobre estudos, né? E com base nisso, eu olhava as questões lá, ela olhava para mim e falava, nossa, como você está aqui, questõezinhas fáceis, né? Até então não tinha esse discernimento. Com base nisso, consegui passar. Graças a Deus, passei nesse lugar, nesse órgão, comecei a trabalhar de imediato, trabalhei ali fazendo as perícias, né, contábeis e de grandes processos. Diante disso, já em poucos meses, em menos de 10 meses, já me deram um cargo de gerente da contabilidade, e aí eu continuei também estudando, passando em outros concursos, e hoje, aliás, há 16 anos, já estou no Tribunal de Contas, como auditor do Tribunal de Contas, exercendo ali o papel de fiscalizando órgãos estaduais, como também municipais, recursos estaduais, né? E no Tribunal de Contas já exerci várias funções, vários cargos de liderança, como assessor técnico, chefe de gabinete de conselheiro, chefe de gabinete de procurador, secretário de controle externo e outras funções. Então, percorri por todas as funções assim necessárias para se conhecer bem um tribunal de contas. Eu estava apresentando a questão da minha carreira. E um versículo que sempre me acompanhou durante esta jornada, desde sempre, foi a questão do Filipenses, né? Conforme a Bíblia, Filipenses 4:13, que tudo posso
naquele que me fortalece, né? Eu sempre tive uma crença muito positiva a respeito desse verso, porque eu vejo ele como uma promessa assim muito forte do passado, do presente e também fazendo uma projeção para o futuro. Porque se tudo eu posso naquele que me fortalece, consequentemente, eu posso todas as coisas. Às vezes você tem uma dificuldade aí que, ao olhar na perspectiva humana, parece que é impossível conquistar. Mas se tudo posso naquele que me fortalece, você também vai sobressair sobre isso. Mas desde que você nutra essa vontade de querer vencer e superação naquele que tudo pode, naquele que é onisciente, naquele que é onipotente, naquele que é o nosso Deus, que está à disposição de todos nós. O que não dá é que muitas vezes o ser humano, com orgulho, com a vaidade, confiar em si. Primeiro o ser humano vai lá, ele tenta de todas as formas em si. Ele acha que ele pode. Eu costumo dizer o seguinte, que às vezes o copo está cheio, aqui não está tão cheio, né? Mas o copo está cheio. Se o copo da sua vida estiver cheio, consequentemente, como que Deus vai entrar? É necessário esvaziar um pouco o eu, esvaziar a sua intelectualidade, a sua racionalidade, a sua competência, a sua habilidade, daquilo que Deus te deu como dons e aquilo que você desenvolveu como talentos. Mas nós precisamos esvaziar. A partir do momento que esvazia, aí Deus pode entrar e isso pode potencializar aquilo que você deseja. Porque se tudo posso, não há limites naquele que me fortalece, eu te pergunto, quem te fortalece hoje? Será o que te fortalece hoje é a internet, são as redes sociais? O que te fortalece hoje são, é o seu intelecto? O que te fortalece hoje, quem sabe você pensa, eu nasci na igreja, eu conheço mais do que o outro. O que te fortalece hoje é a posição social, é o status, é o poder aquisitivo. O que te fortalece? Nós, muitas vezes, acabamos ofuscando a nossa visão em coisas seculares que não nos fortalece de forma genuína. E, consequentemente, isso tem um grande impacto na nossa vida. Depois que dá tudo errado, está no fundo do buraco, aí lembra que Deus existe. Só que o processo ele tem que ser diferente, como eu citei para vocês. Eu oro para fazer a prova, não por um milagre, mas se quiser aparecer milagre, tudo bem. Mas eu oro por confirmar aquilo que eu estudei. Se para cada atividade que nós fizermos hoje eu vou trabalhar, eu orar para trabalhar, ele vai me fortalecer e tudo é possível fazer, e não há nada impossível na sua e na minha vida. Se eu quero estudar da mesma forma, se eu quero trabalhar, se eu quero me relacionar bem com as pessoas, é necessário fazer esse processo de esvaziar o seu eu para que Deus possa preencher. Deus preenchendo, ele te fortalece, te dá robustez na sua vida, capacidade espiritual para você vencer quaisquer desafios da sua vida. Anote isso, quaisquer desafios da sua vida. Muitas vezes, quando você olha muito para o problema, você não vai ver solução. Ao contrário, você vai se afundar mais e mais. Diante disso, nós temos que, claro, olhar o problema com uma análise, né, bem criteriosa, mas olhar naquela pessoa, naquele que me fortalece, para resolver esse problema. É muito óbvio isso. Mas então, por que a gente faz o processo diferente? Quer ver o exemplo? As pessoas, às vezes, apareceu uma doença, aí fica indo no médico A, médico B, exames X, Y, Z e outras coisas, só que esqueceu de pedir primeiro a orientação de Deus. É claro que a gente tem que procurar os profissionais, não estou dizendo o contrário, temos que procurar, mas tudo vai me fortalecer se eu buscar ele primeiro, buscar em primeiro o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas. É outra citação bíblica. Mas tudo se conexa com o propósito de falar o seguinte, meu filho, você pode todas as coisas. Se você hoje não está fazendo todas as coisas que você deseja, é porque você não está me buscando, ou está me buscando pouco. Mas pode ser que muitas vezes o que você não deseja não é aquilo que Deus deseja para você. Porque ele é onisciente, ele está vendo o futuro, você não.
Você tem uma visão como se fosse dentro de um galinheiro. Você não consegue olhar para muito para fora, muito distante. Deus olha como se fosse uma águia, ele tem uma visão muito panorâmica. Então, muitas vezes, ele não te concede algumas coisas porque entende que você não tem um preparo devido. Quem sou eu para avaliar Deus? Mas eu penso dessa forma. Então, a gente pode pedir todas as coisas, ele pode fazer tudo o impossível para você, mas a vontade é dele. A vontade é dele. Quando a gente olha na história de Davi e Golias, não apareceu nenhum militar, nenhum um representante do exército para guerrear com Golias, que era, desde criança, um grande guerreiro, além disso, era um gigante, era bem alto. Então, vai um pastorzinho de ovelhas, vai lá, franzino, ruivinho, baixinho, mas corajoso, e temente a Deus. Ele vai lá, pega uma pedrinha, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, ponto. Eu venho assim, peço a Deus, está aqui a pedrinha, agora eu vou agir, né? Eu peço a Deus, mas eu tenho que agir, certo? Não adianta eu pedir para Deus e não agir. Também não resolve. Então ele pediu para Deus, olha, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, está aqui a pedrinha, rodou aí, bastou uma aí, pegou na fronte do gigante, ele tombou. Acabou. Perceba que tudo tem uma lógica para isso. É uma lógica, a gente não está nem falando de espiritualidade em si, né? Claro que fala um contexto, mas é uma coisa lógica para mim e para você. Porque se eu tenho fé, se eu creio, eu tenho que buscar quem me nutre dessa fé. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. E com base nisso, eu fui crescendo, desenvolvendo, né? Passei nos concursos aí, hoje sou formado em ciências contábeis, direito, administração, tenho algumas especializações, MBAs, mestrado, doutorado, sou coach, mentor, participo da Academia de Letras do Brasil, Academia de Letras Mundial de Letras, Brasil-Portugal, Academia de Letras dos Intelectuais do Brasil, e outros mais. Além disso, comecei a escrever, né? Tem outro detalhe, além de não gostar de estudar, acabei estudando, fazendo 3 faculdades, como você viram aqui, que eu acabei de mencionar, né? Comecei a escrever, detestava escrever também, só que chegou o momento certo, né, e Deus abençoando, a gente foi organizando alguns cursos, eventos, palestras, seminários, congressos no Brasil, lançando livros da área técnica, e chegou o momento que eu falei, eu preciso equilibrar a minha mente. Não dá apenas para a gente focar no aspecto racional do nosso cérebro. Nós temos 2 cérebros, racional do lado esquerdo e emocional do lado direito. Então, do meu lado racional, ele é bem desenvolvido, e a minha predominância, a minha zona de conforto é a razão. E é a minha atividade que eu exerço, é auditor, é administrador, contador, advogado, é parte racional, passo o dia todo processando os gestores. Só que eu precisava desenvolver a parte emocional. Então, diante disso, comecei a projetar primeiro, né, uma ideia, que foi criar cursos sobre inteligência emocional. Então, criei o projeto social de inteligência emocional. Com base nesse projeto social, eu comecei eu e demais professores convidados a treinar sobre a gestão da emoção para pessoas da comunidade, para crianças, para senhores, senhoras. E o detalhe é muito interessante, eu não podia fazer apenas esse projeto social para passar um conhecimento sobre o aspecto mental, racional. Eu precisava de mais. Então, bolei a ideia de fazer este evento numa escola adventista. Porque na minha cabeça, à época, antes de fazer isso, era, bom, se eu levo pessoas seculares, que não são da igreja, para a escola adventista, vão ter um impacto positivo. Porque a escola adventista, pelo menos aqui em Mato Grosso, são grandes escolas, tem uma estrutura excelente. Então, fizemos esses cursos de inteligência emocional e outros temas na escola adventista. A gente cobrava uma taxa e ainda pagava ali um coffee break de comida vegetariana, e no final dava um livro espiritual para essas pessoas. Então, quem participava desse evento, nós fizemos assim várias turmas, todos ficavam muito felizes, muito felizes. Infelizmente, com a pandemia, acabou interrompendo essa questão. Mas então eu fiquei pensando, não basta apenas
eu falar, eu treinar, e os demais professores da mesma forma fazer o mesmo. Eu preciso entregar algum documento, algum papel para essa pessoa fazer a manutenção desse conhecimento em casa. Diante disso, né, para alguém que não gostava de escrever e nem de ler, como eu já falei, eu comecei a criar o meu primeiro livro, Mude Sua Vida em 50 Dias. Que tal começar agora? Esse foi o primeiro livro. E esse livro demorou um pouquinho para sair, porque eu ficava muito no pensamento seguinte: eu preciso entender tudo sobre o assunto, preciso dominar o assunto que eu quero falar, preciso entender sobre técnicas de redação, tudo sobre português, para depois escrever. Só que passava um dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, e nada de escrever. Então, chegou um momento em casa, sozinho, eu falei, sabe de uma coisa? Feito é melhor que perfeito. Eu vou fazer e vou aperfeiçoar, porque feito é melhor que perfeito. Escrevi o meu primeiro texto, e o primeiro capítulo desse livro se chama Feito é Melhor que Perfeito. Faça e vai aperfeiçoando. Não espere, você que está aí me ouvindo, não espere ser perfeito para fazer alguma coisa, porque perfeito é Deus, a gente nunca vai alcançar isso. Então, faça e aperfeiçoa, faça e aperfeiçoa. Você sabe que até hoje eu estou fazendo aperfeiçoando, mas com isso surgiram, sabe o quê? 23 livros publicados. Desses 23 livros, 21 foram nos últimos 4 anos e meio. Porque feito é melhor que perfeito. E esse livro, né, que eu estou mostrando, vocês estão conseguindo me ver aí, né? Dá o joinha ao livro, né? Beleza, obrigado. Esses livros, desde a sua concepção, Tiago, Helena, Núbia, o que acontece? Eles têm um propósito de colaborar, de ajudar primeiro a pessoa, da parte comportamental. Mas, além disso, tem fundamentos bíblicos, mais espírito de profecia. Com essa junção de um livro técnico, com essa junção, esse livro ele percorre as mãos de qualquer tipo de pessoa. Homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas adventistas, não adventistas, assembleianos, não assembleianos e outras religiões, espíritas, maçonaria e outros mais. Com base nisso, eu sou convidado para dar palestra em maçonaria, centro espírita e outros lugares. Eu chego lá, eu posso dar uma palestra da área comportamental, por exemplo, uma palestra que eu tenho, como vencer a procrastinação. Mas lá eu deixo o testemunho, eu deixo a mensagem bíblica. Eu lembro da última vez que eu fiz uma palestra numa maçonaria, eu ia palestrar mesmo, da área comportamental, sempre deixando aquela mensagem bíblica. Mas eu mudei, me veio na cabeça aquela vontade de falar só da Bíblia, e falei sobre o povo de Israel, a saída dele para Canaã. Eu falei, e agora? No final, abre a palavra para cada um dos membros da maçonaria. Eu falei, agora eles vão descer o sarrafo, né? Falei, agora já provoquei, né? Mas veio os depoimentos, e a cada depoimento eu tinha certeza de que eu deveria falar sobre isso, porque eu ouvi assim, pessoas até cabelinho branco dizendo o seguinte, olha, foi excelente essa apresentação. Você trouxe mensagens bíblicas que eu não lia, não estudava há muitos anos atrás. Me deu vontade de ir na igreja, coisa que eu já não estava mais fazendo. Então, assim, eu tenho certeza de que o objetivo é tão grande de ajudar que Deus abençoou. Porque escrever 21 livros em 4 anos e meio, quando eu olho para isso, eu vejo que não sou eu. Eu apenas sou um instrumento, né, para escrever. E o propósito é esse. E o propósito é esse. Então, foi lançado esse primeiro livro, depois foi o segundo, Como Falar em Público com Eficiência, Técnicas de Oratória, Arte de Ser Feliz, Pratique Diariamente Bons Hábitos, Singularidade, Deus te ama de forma especial, autocontrole, saiba como dominar os impulsos emocionais, o que ele faz por você é fenomenal, reinvente sua vida, é preciso ser melhor do que ontem, como passar em concursos, prova da OAB, do Conselho Federal de Contabilidade, Enem, vestibular e qualquer tipo de certames públicos e privados, são técnicas de aprendizado, o primeiro volume, segundo volume, como falar em público com excelência, técnicas de oratória, a continuação do primeiro, legado, a emocionante trajetória da família Siqueira,
Liderança, seja líder onde estiver. Ansiedade, saiba como gerenciar e superar os pensamentos sabotadores. Este livro, Ansiedade, só por curiosidade, na época eu peguei o Covid, eu fiquei alguns 12 dias offline. 12 dias assim, que eu não tinha força, não conseguia dormir, gerou em mim muita ansiedade, é um negócio muito estranho, não sei quem teve, sabe do que eu estou dizendo, né? Sem falar que o paladar você perde, né? O cheiro também, muita fraqueza, um pouquinho de dificuldade para respirar, enfim, não conseguia ler uma frase, eu já perdi o foco. Depois disso, eu todas as noites não conseguia dormir, já ficava cochilando, mas 1 hora da manhã acabava o sono de vez. E gerou ansiedade. Fui estudar sobre o assunto e percebi que o Covid gera, sim, uma ansiedade nas pessoas, né? Com base nisso, eu falei, não, eu não tenho a tendência normal, qual é? Tomar um medicamento para resolver a ansiedade. Eu falei, eu não quero tomar medicamento nenhum. Eu quero criar alguns mecanismos, vou fazer um estudo em mim para não ficar tomando medicamentos. Se precisar tomar, eu tomo. Se precisar ir para um profissional, eu faço isso, mas eu quero testar antes. Então, comecei a criar alguns mecanismos, algumas coisas da mentalidade, de reequilibrar isso, porque eu não nasci ansioso, eu não era ansioso. Com a chegada do Covid, que eu adquiri isso. Bom, se eu adquiri, eu também posso largar a mão disso. Então, o raciocínio foi esse. Então, criei vários mecanismos ali, técnicas para me ajudar a livrar da ansiedade sem tomar medicação. Escrevi esse livro em 20 dias. E é um livro que tem várias técnicas ali que me ajudou a livrar desse vírus aí, que foi mortal, né? Mortal para muitas pessoas. Continuando. Mude sua vida em 50 dias, versão prêmio. Inteligência emocional, 366 reflexões diárias para uma vida melhor. Manual do concurseiro. Vademecum, que é um assunto técnico. Sabedoria, lições restauradoras para a vida. Discípulos, de comuns a extraordinários. Esse é um livro que eu gosto bastante, é um livro que eu fiz um estudo sobre o perfil de cada discípulo de Cristo, utilizando como fonte de pesquisa a Bíblia, todos os livros do Espírito e Profecia, historiadores como Eusébio da Cesareia, Flávio Joséfo, atlas bíblicos, arqueologia bíblica, comentários bíblicos da Igreja Adventista, da editora Logos, como também outros comentários bíblicos. Eu sei que foi mais de 40 mil páginas de pesquisa, né? Para pincelar, né? Porque nós não temos muitas informações de alguns discípulos. Então, surgiu esse livro, Discípulos, inclusive tem a parte do Pedro, que tem bastante informação do Pedro. Eu fiz uma série de 4 capítulos sobre a vida de Pedro. Então, fiz essa série, eu já fiz aqui em várias igrejas, na cidade, fora, falando sobre o discípulo Pedro, né? O discípulo Pedro, algo bem relevante. Inclusive, a minha esposa até compôs uma música do discípulo Pedro, que a gente sempre canta ela antes de eu falar, de passar a mensagem, né? Muito, muito interessante mesmo. E, como eu falo, é uma explanação, não é só passando 10, 15 minutos. A boa parte disso aqui, para falar com mais profundidade, é 1 hora, mas é 1 hora falando, é 1 hora que o pessoal assiste e fala assim, nossa, voou o tempo. Aprende coisas novas, né? Que a gente precisa, quando for levar a mensagem, levar uma mensagem com fundamento. Chega de só gritação, de choração, esse tipo de coisa superficial, leva coisa alicerçada, fundamentada, e o resto, né, o Espírito Santo e Deus, o Deus fará, né? A gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte é estudar, preparar uma coisa bem feitinha, né? E por último é esse livro, Educação Financeira, sobre finanças pessoais, psicologia financeira e planejamento financeiro. Planejamento financeiro. Então, esse é um pouquinho do resumo, né, dos meus livros, como também da minha trajetória. Passei ela de forma bem rápida, né, mas querendo ou não é rápida, já deu 40 minutos.
Passa um pouco rápido o tempo. Mas eu vi que tem aqui algumas mensagens, eu gostaria de ler, não sei se é possível ler as mensagens. Temos aqui, Ketrum Will, levantou a mão. Boa tarde, Boa boa tarde. tarde a todos. Sou de Mato Grosso também, tá? Olha aí, Olha, minha que bom. história é interessante porque eu fazia contábeis, estava no terceiro ano de contábeis também, e era justamente para tentar a auditoria fiscal federal ou agente fiscal estadual de Mato Grosso, né? Sim, Só que quando o Cristo foi me resgatar, ele foi bem audível aos meus ouvidos. A minha vida foi totalmente diferente da tua. Ele falou assim: meus planos não com você não são para este cargo. Eu não quero que você siga neste cargo. Eu não quero que você lute por ele, porque a vida que eu quero para você não é essa. E ali ele foi me orientando sobre a forma como ele queria a minha vida, porque Deus tem um plano para cada um, né? Cada um, Deus tem um plano. E naquele momento, é, Deus deixou bem claro que não era isso que ele queria para mim. Ele tinha outros planos e que eu tinha que encerrar aqueles sonhos, porque não eram os sonhos dele para ele na minha vida. Então, já estava estudando para o concurso da auditora fiscal, já tinha acho que uns 2 anos, fazendo contábeis também para isso. Eu sou graduada, né? Mas eu não ia fazer para contábeis, ia fazer para outra área, né, superior. E estava estudando também para o concurso que teve agora este ano, né? Desde sim, 2014. isso. Passei 2 anos estudando para agora, né? E aí o Senhor falou: não, não é isso que eu quero para a tua vida. Então, os planos que eu tenho para ti são outros. O que, que eu fiz? Eu falei: tudo bem, Senhor, se esse não é o plano teu, então eu, concurseira, né? Eu tinha. Ele falou assim: na área de concursos, eu não quero mais nada na tua vida. Então, eu tinha excelentes livros de direito, contabilidade, administração, né? E eu doei ali, eu falei, tudo bem, pai, se esse não é a tua vontade, então eu vou fazer aquilo que o Senhor me guiar, conforme a tua vontade, né? Então, assim, Deus seja louvado, se Deus é o lugar que Deus quer que o irmão Francisco Ney fique, Deus seja louvado por isso. Então, assim, cada um tem um local, e quando a gente entrega a vida às mãos do Pai, Ele conduz o lugar onde nós temos que ficar. Haverá aqueles que ficarão na alta sociedade, aqueles que ficarão ali no mediano, aqueles que vão ficar entre as pessoas mais simples, mas o evangelho ele vai ser pregado a todo povo, toda nação, todas as pessoas, os tipos de pessoas, né? Então, Deus tem um lugar para cada um de nós. Então, Deus seja louvado pela tua vida, aonde Deus te proporcionou que ficasse. E a minha história é só ao inverso da sua. Inclusive, eu também trouxe um testemunho que eu passei em 2 concursos que ele me deu, porque eu não tinha estudado, eu precisava passar no concurso, eu não tinha estudado, eu passava necessidade na época, eu tinha uma menina de colo, e eu falei, Senhor, eu só tenho ensino médio, na época não tinha superior, né? E o que eu sei é somente isso, se o Senhor puder permitir que eu passe, o Senhor sabe da minha condição física, eu sempre orei também nos concursos. E naquele ano ele me deu 3 concursos, e eu tinha que escolher entre os 3 qual seria, né? E agora, esse ano, ele falou assim: você precisa sair. Eu falei: bom, pai, já que, porque agora eu tenho outros planos na tua vida. Eu falei: bom, o senhor dá e o senhor também agora está pedindo para sair. Então, eu estarei saindo e eu estou aqui entregando nas tuas mãos a minha vida conforme a tua vontade. E o propósito meu diante de Deus realmente foi agora estar morando no campo. Eu estou com o pessoal da Ellen, Tiago, Sayonara no Revisa. E, na verdade, Deus já tinha me avisado meses antes de conhecer Ellen, Tiago, que eu tinha que sair porque ele tinha planos na minha vida. E aí, quando eu entendi, já tinha conhecido eles, mas eu já estava me avisando, saia que meus planos com vocês hoje são outros. Ou seja, quando entregamos realmente a vida a Deus, como o irmão está trazendo nos livros, né? Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus seja louvado pela tua vida e continue com Deus, porque Deus sempre quer aquele nosso bem. Ah, que bom, lindo testemunho, Ketruin, é isso mesmo, Deus conduz, né, cada um no seu lugar, o mais importante é nós estarmos conectados, né, com Ele, independente se é no órgão público, se não é no órgão público, numa empresa, na escola, em outra cidade, em outro lugar, o mais importante é a gente ter um propósito, uma missão. O Tiago? Você falou do livro dos discípulos, então eu tenho uma pergunta para você. Qual dentre estes discípulos que você estudou, analisou e escreveu, você particularmente se identifica? Pedro? E por quê? Pedro, ele é um discípulo que oscilava muito,
Tem uma parte bem interessante que ele oscilava muito, ora ele era Simão Bar Jonas, a expressão Bar quer dizer filho, Jonas quer dizer filho de Jonas, Bar Jonas, igual a gente teve Barrabás, né? Bar, filho de Barrabás, Raiz, né? Que quer dizer filho do pai. Então, Simão Bar Jonas quer dizer filho de pomba, aquele que arrasta. Uma expressão da natureza do Simão, Simão Pedro Simão, uma natureza carnal. Por outro lado, depois que Cristo diz para ele, você será chamado Cefas ou Petros, que é uma expressão grega que significa pedra, rocha, que era o material mais sólido que existia à época, Jesus fazia uma projeção da vida dele para o futuro, não naquele momento. Naquele momento ele aceitou ser um seguidor de Cristo, mas naquele momento ele oscilava. Ora ele era Simão, ora ele era Pedro, ora ele era filho de pomba, rastejava, natureza carnal, ora ele era Pedro, rocha, o filho espiritual. Então, eu me vejo assim, nós somos assim na realidade, nós oscilamos. É claro que se perguntar, fazer um questionário aqui, quem quer errar menos, quem quer ser mais perfeito seguidor de Deus, todo mundo vai querer. Isso é fácil. E na prática? Então, essa oscilação, esse conflito que é o grande conflito, vai até para o fim dos tempos, é para mim alertar que eu tenho que me agarrar mais a Deus, eu tenho que ser guiado mais pela promessa dele para a minha vida, propósito dele para a minha vida, mas como Petros, Rocha, né? E ele era líder, tem muito perfil de liderança, era o primeiro aí, ele queria revolucionar, ele queria fazer, tanto que nós temos mais informações dele do que qualquer outro discípulo. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o nome de Pedro, ele fica em segundo lugar, porque o primeiro é de Cristo, os nomes mais citados. Então, você vê a importância que ele teve na pregação do evangelho. E ele só teve essa conversão, né, real, depois de andar 3 anos com Cristo, depois que Cristo foi ressuscitado. Por que eu estou dizendo isso? Que às vezes, porque a nossa natureza ela é carnal, tem essa tendência de filho de pomba, mas nós temos que lembrar e guiar racionalmente que nós temos que conduzir a nossa vida para uma vida espiritual, porque do contrário a gente vai falhar, como Pedro falhou muitas vezes e traiu o próprio Jesus. Mas um detalhe interessante, ele se arrependeu. Então, a questão do livre-arbítrio, né? Ele achou que estava errado, ele se arrependeu, voltou para os caminhos de Jesus, e na Bíblia fala que a sua sombra, chegou nos Pentecostes, a sua sombra convertia mais de 1.000 pessoas, 3.000 pessoas. Olha aquele homem falho, que foi o líder dos discípulos, que oscilava assim como nós, ele conseguiu chegar no final de forma vitoriosa, porque Deus abençoou, ele também lhe quis, diferentemente de Judas, também falhou, mas ele escolheu o quê? Não se perdoar e não pedir perdão para Deus. Ele foi se enforcou. Já o Pedro, mesmo diante dessas dificuldades que ele foi convertido ali, ele pregou, testemunhou a palavra de Deus e no final ele morreu como um mártir. E ainda assim ele não se sentiu, né, segundo os historiadores, merecedor de ser crucificado como Cristo. Pediu para a cruz dele ser o quê? Invertida. E os relatos históricos dizem que foi dessa forma. Então, você percebe que o Pedro, ele é o personagem, é um discípulo muito, muito forte para a disseminação, né, do evangelho, considerando os 12 discípulos, né, porque se for considerar outros, nós temos o Paulo, né, o Paulo, ele também é fantástico, fantástico. Tá. Amém. Então, Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador, mantenedor dos céus e da terra e do mar. Estamos aqui em comunhão contigo, mesmo falhos, pecadores, filhos teus, que precisamos da tua misericórdia, do teu amor por cada um de nós.
e que nós possamos, Deus, crer que tudo é possível quando o Senhor é base, quando o Senhor nutre a nossa vida, e assim a gente possa nos revigorarmos, possa nos transformar em ser pessoas melhores que esse amor que o Senhor nos concede possa transbordar o nosso ser, mas não ficar apenas conosco, e que isso possa ser dissipado para outras pessoas que ainda não te conhecem. Nós pedimos individualmente para cada pessoa que está nessa live, outros que poderão assistir, que o Senhor faça o papel, né, teu papel de mostrar a tua palavra e que o Santo Espírito Santo possa falar na mente e no coração dessas pessoas. Nos dê um restante dia. Nós pedimos isso não porque merecemos, mas no doce nome de Cristo Jesus, que morreu e vive para todo sempre. Amém.